Pai, dá-me a tua graça, a tua bondade, me sustente, a tua beneficência me alegre, o teu amor me conduza aos pastos verdejantes. Meus queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus, e a você que é um irmão em potencial, não importa de que religião você seja, o que religião você professa, nós queremos aqui professar o único caminho que nos leva aos céus. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é a única porta, é o único caminho. Jesus Cristo é o único pão que desceu do céu. Jesus Cristo é a rocha viva, é a água viva. Ele disse, as minhas palavras são verdadeira comida e verdadeira bebida. Então, meu querido, nesta manhã, quero começar falando a vocês do meu canal. Eu estava olhando, o meu primeiro vídeo foi transmitido no YouTube no dia 21 de junho de 2025. Nós estamos hoje, dia 9, né? Dia 9 de julho de 2026, então mais de um ano. E eu sempre tenho pedido aos irmãos, a amigos que assinem o meu canal, para que eu possa atingir 50 assinaturas. E assim posso transmitir ao vivo as minhas mensagens, as mensagens que Deus me dá. Porque elas não são minhas, não vêm de mim, vêm de Deus. São mensagens do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que habita em mim. Então eu fico pensando, se fosse outro tipo de conteúdo, as pessoas já teriam 1 milhão, 2 milhões de assinatura, né? Então nós vemos aquele goleiro lá do Cabo Verde. Em um dia, em uma tarde, ele alcançou 10 milhões de assinaturas. Eu, em um ano de vida no YouTube, não alcancei nem 40, estou com 34 assinaturas. Mas com muito esforço, Deus há de me dar para que eu possa transmitir a sua palavra ao vivo, porque o meu desejo não é fama, não é aplauso, não é ser visto pelo mundo, querido, mas é simplesmente o desejo de atingir 50 assinaturas para que eu possa transmitir a palavra de Deus ao vivo, né? 50 assinaturas. Eu tenho 34, faltam 16. Então, assine o meu canal em nome de Jesus Cristo. Se você gosta de ouvir a sua palavra, se você já ouviu falar de Jesus Cristo, então vá lá no canal, @Edinaldo Alves dos Santos, 8751, Edinaldo com I, tudo minúsculo, @Edinaldo Alves dos Santos, 8751. Como eu disse na minha última transmissão, queridos, Miqueias, um profeta de Deus de Morazete, a Bíblia não revela a sua origem. Sabemos que ele é da tribo de Judá, mas não sabemos a sua linhagem, assim, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas ele profetizou na época dos reis Jotão, também o pai de Ezequias, Acás. Ele foi contemporâneo de Oséias, Amós, Isaías, né? Era um homem do campo, não era um homem letrado, não era um homem catedrático, filosófico, que estudou em faculdade, mas era um homem do campo. Deus tirou ele do campo para profetizar ao seu povo, ao reino de Israel, reino do norte, e também ao reino do sul, reino de Judá. E muitos dizem, a profecia de Miqueias não é para mim, não é para nós, porque é para o povo de Israel. E o que você é? Pelo menos eu me considero o Israel de Deus.
uma parte do Israel de Deus, porque diz o apóstolo Paulo, israelita não é somente aquele que nasceu em Israel, mas é aquele que nasceu de Deus, nasceu de Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso ele vai dizer a Nicodemos, lá no Evangelho de João, é necessário nascer de novo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, meus queridos, se eu baixar um pouco aqui, então, israelita não é só aquele que nasceu em Israel, mas é aquele que nasceu de Deus, que recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, como diz João, agora eu sei que eu sou filho de Deus, no futuro eu não sei qual o corpo que eu vou receber, mas eu sei que serei semelhante a Jesus Cristo, porque terei um corpo semelhante ao dele, serei glorificado, como diz Paulo aos Tessalonicenses, seremos transformados, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas é necessário que busquemos a paz, que busquemos a santidade, como diz Hebreus. E eu quero começar minha explanação hoje lendo aqui Ezequiel, quando ele fala da justiça de Deus, querido. Porque muitos falam do amor de Deus, Deus é bom, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus vai perdoar, mas nem sempre, querido. Nós sabemos lá no livro de 1 Samuel 7 que Deus disse que perdoaria a Salomão, castigaria ele, mas não retiraria dele a sua benevolência, a sua graça, como a retirou de Saul. Então, Deus não perdoou Saul pela sua prevaricação, pela sua idolatria, pelo seu insulto à santidade de Deus, consultando aquela feiticeira. Então, Deus diz, todos aqueles que fazem a imagem de escultura e se prostram a elas, tornem-se semelhante a eles. Então, aquele que vira as costas para Deus, Deus também vira as costas para ele. Então, querido, Deus disse, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, ou eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Então, Isaías aqui falando da justiça de Deus, diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, está dizendo, os pais pecaram e os filhos é que pagam os pecados dos pais? Não. Vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, aqui está dizendo o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Então, quando pecamos, morremos, mas quando confessamos os nossos pecados, diz o apóstolo João na sua primeira carta, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas Hebreus vai dizer que aquele que conheceu o perdão de Deus, a verdade de Deus, e que provou das coisas vindouras do Espírito Santo, se continuar a pecar deliberadamente, já não restará sacrifício pelo seu pecado. Então o crente não pode mais pecar. Eu não posso mais pecar, querido. O pecado na minha vida pode ser uma topada, um tropeço no meio do caminho, mas nunca um desejo, uma vontade. Porque eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de cair e não quero cair. E em Jesus Cristo sou mais do que vencedor. Ele me guardará, né? Como diz o salmista, Ele me guardará. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu me levantarei no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Então, ainda que eu peque, eu confessarei e serei
perdoado, porque creio na bondade de Deus, na graça de Deus. Então, eis que todas as almas são minhas, sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo justo e praticando a justiça, não comendo sobre os montes, sacrificando sobre os montes coisas imundas, nem levantando os olhos para os ídolos, né, para as imagens, né, pessoas que adoram imagem, carregam imagem de Nossa Senhora, de Círio de Nazaré, etc. Então essas pessoas pecam, porque sabem que existe um único Deus, e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E essas pessoas continuam levantando ídolos, carregando ídolos. Então ele diz, olha, então se essas pessoas continuam levantando os olhos para os ídolos, né, e contaminando-se com a mulher do próximo, então essa pessoa está errada, está pecando. Então ele diz aqui, mas se você não comer nos montes, se você não levantar os olhos para os ídolos, se você não se contaminar com a mulher do seu próximo, ou não praticar adultério, não se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo o demais, desviando a sua mão da justiça. Ou seja, Deus aqui está condenando quem presta dinheiro a juro, a agiotagem, né? Então, andando ele nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a minha verdade, né? O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então é preciso que você se afaste do mal, do pecado, da usura, né? Da injustiça, se afaste da avareza, se afaste do adultério, se afaste da prostituição, se afaste das coisas do mundo. Mas ele diz aqui, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, né, que eu mandei, as antes comer sobre os montes, se contaminar com a mulher do próximo, oprimir o aflito, o necessitado, praticar roubos, não tornar ou não pagar, né, o aluguel, aquele que é velhaco, então não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura o seu dinheiro e receber demais, porventura este homem viverá? Então é uma pergunta que o profeta Ezequiel faz. Este homem vai viver praticando todos esses pecados? Este homem vai viver? Diz ele aqui, não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente ele morrerá e o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os e não cometeu, e não cometer coisa semelhante a seu pai, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal homem não morrerá. Então Deus está dizendo, se você acha que é crente, está na igreja, mas se você pratica agiotagem, se você comete adultério, se você vive no adultério, não é só cometer, querido, porque eu já cometi adultério no passado, há mais de 20 anos atrás, e graças ao Senhor me libertou deste mal, deste pecado, me tirou desse poço de lama e me colocou os pés sobre a rocha. Então hoje eu sou um homem consagrado, santo, separado para o Senhor e pratico a justiça. Então não posso mais voltar ao pecado. Mas ele diz mais, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o juízo, a justiça, certamente viverá. De todas as tuas transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Então Deus está dizendo aqui, através do profeta Ezequiel, capítulo 18, querido, se você vive no pecado, mas você se volta para Deus, se arrepende, deixa de praticar esses pecados, e agora se santifica, se purifica, então você viverá pela justiça que você pratica hoje, você viverá. Deus te dará a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem vem das obras para que se glorie. É dom de Deus, querido. Então a salvação é pela graça de Deus, é favor de Deus, favor imerecido. O pecador que se arrepender, deixar os seus pecados, abandonar os seus vícios e viver somente para Deus, ele viverá. Mas ele tem que viver para Deus, tem que viver na luz, tem que se santificar. Porque veja o que ele vai dizer aqui mais adiante. Então todas essas transgressões que ele cometeu, Deus não se lembrará. Então, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma pergunta. Deus tem prazer na morte do ímpio? Claro que não. Diz o Senhor, não desejo antes que ele se converta, se arrependa dos seus caminhos maus e viva. Mas se você se desviar da sua justiça, né, dos seus atos de justiça, e cometer iniquidade, fazer conforme todas as abominações que o ímpio comete, porventura você vai viver? Então Deus está dizendo, o crente que é nascido de novo, como Hebreus está dizendo, se você, depois de conhecer a Deus, provar das coisas espirituais, se você continuar pecando deliberadamente, já não restará sacrifício pelo seu pecado. Você morrerá, você será condenado, você irá para o inferno, sim. As pessoas, não, Deus não vai se esquecer do que eu fiz no passado, eu preguei, Senhor, eu preguei no teu nome, eu preguei 2 anos na Vale da Tapera, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome. E o que é que Jesus Cristo responde lá em Mateus 7? Não vos conheço, apartai-vos de mim. São pessoas, são pastores que no passado praticaram a justiça, mas no presente estão praticando a injustiça, estão praticando maldade, estão se pervertendo, estão entronizando em suas vidas mamon, pastores que vivem de eventos, de riqueza, de salários, pastores mercenários, pastores avarentos, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, homens cujo Deus é o estômago, homens que deturpam a palavra de Deus. E Paulo vai chamar de lobos vorazes, lá em Atos capítulo 20, Paulo vai dizer, depois que eu partir, muitos lobos vorazes aparecerão no meio de vós para contaminar o rebanho, para destruir o rebanho. Então Paulo está falando de pastores mercenários, pastores que comem a gordura, Ezequiel 34, né? Zacarias capítulo 12, capítulo 1 ao capítulo 12, Zacarias fala do pastor mercenário que esfola as unhas das ovelhas, que só engorda a ovelha que dá dinheiro, a gorda, mas a magra ele não alimenta, né? A doente ele não a cura, mas a gorda que dá dinheiro, aí ele cuida dela, é amigo dela. Então pastores que adoram presentes, eu sou pastor, eu batizei 5.000, eu preguei para 15.000 pessoas. Nada disso traz alegria para o coração de Deus, mas sim a humildade, a bondade, a misericórdia, como ele diz, ide aprender de mim o que eu quero dizer, misericórdia quero e não sacrifício. Então, terminando aqui em Ezequiel, ele diz, olha, eu não desejo que o ímpio morra, eu não desejo a morte dele, mas o meu desejo é que ele se converta, como diz o apóstolo Pedro, né? Mas se o justo, se o crente se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade fazendo conforme as abominações,
do ímpio, porventura viverá? Não. De todas as suas justiças que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, que pecou, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Então tem muitos que dizem, então não vale a pena servir a Jesus, porque é o seguinte, eu preguei, quando eu era jovem eu preguei, aí hoje só porque eu bebo, só porque eu fumo, só porque eu empresto dinheiro a juros, só porque eu gosto de política, etc., então Deus vai me castigar, Deus não vai se lembrar da minha justiça no passado? É isso mesmo, meu querido. Deus não se lembrará dos atos de justiça que você praticou no passado, porque Deus é presente, Deus é futuro. Nós precisamos nos conservar íntegro, como Paulo diz, e o mesmo Deus vos santifique, corpo, alma e espírito, alma que é vida. O mesmo Deus santifique o seu corpo, a sua alma, a sua vida e o seu espírito. Eu conheci um homem em 1999, aí em Boa Viagem, quem estiver me escutando, se chamava, acho que Antônio Relojoeiro, ele disse que se converteu, então eu vi aquele homem pregando ali na Praça de Boa Viagem, que hoje está sendo reformada, ele pregava com a Bíblia na mão e dizia, porque o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Então ele pregava com todos os pulmões, porque o homem tem um vazio no coração e do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. E ele não preencheu o seu coração com Deus, porque hoje ele vive bebendo, adulterando, fumando. Eu vi um vídeo dele aí, tem um vídeo aí na feira de Boa Viagem, que tem um rapaz que sempre transmite no TikTok, no Facebook, os vídeos de Boa Viagem, eu sempre assisto, e eu vi um dia ele lá bêbado de queda, cantando músicas mundanas, fumando, etc. Então, se desviou do caminho. Então, Deus não se lembrará dos seus atos de justiça, diz ele aqui. Então, ele diz, então o caminho de Deus não é certo, o caminho de Deus não é direito. Foi assim que o povo de Israel disse, o caminho de Deus não é certo, né? O caminho de Deus não é certo. Pois quem reconsidera-se, se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, ele diz aqui, ouvi agora, ó casa de Israel, vocês dizem, o caminho de Deus não é direito? O caminho de Deus não é direito, querido? Deus é injusto porque está castigando você? Jó dizia isso, Senhor, tu procuras ocasião para me castigar, eu sou um homem bom, justo, puro. Deus açoita a quem ama e corrige a quem recebe, querido. E eu sou testemunha disso, Deus tem me açoitado, Deus tem me corrigido, né? E os açoites de Deus são para o futuro, são bens, são crescimento espiritual, né? As dores que carrego hoje nas pernas, artrose, labirintite, mas tem uma coisa que Deus tirou de mim que foi a sinusite. Eu sofria de sinusite constantemente, dores de cabeça, 2, 3 dias acamado, né? Tomando Naldecon e outros remédios. E graças ao Senhor, hoje o meu problema é artrose nas pernas, não posso ficar muito tempo de pé, muitas dores, e a labirintite, que não posso ler muito, meditar muito na palavra de Deus. Meditar, eu medito à noite quando estou deitado, mas ler, então a cabeça já tonteia, os olhos ficam, né? Então ele diz, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá sim por ela. Mas se ele se converter, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo, né, e a justiça, ele viverá. Pois quem reconsidera se converte
de todas as suas transgressões que cometeu. Então, querido, é nisto que Miqueias bate. Miqueias, que viveu no ano 700 a 640 a.C. e profetizou nos reinados do norte de Judá, como eu disse, foi contemporâneo de Isaías, de Amós, Oséias, né? Então, Miqueias era um homem do campo, um agricultor. Ele não era um filósofo, nem um catedrático, né? Ele não tinha faculdade. E muitos dizem, Reinaldo, você precisa fazer um curso no seminário, você não tem faculdade, você é um leigo. Eu sou um leigo. Eu sou um servo do Senhor. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Eu sou servo do Senhor. Então isso me faz lembrar quando Josué voltava da luta e então Josué avistou um soldado com a espada na mão e disse, quem és tu? Tu és dos nossos inimigos ou tu és dos nossos soldados? E ele disse, nenhum e nem outro. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, querido, eu posso dizer com propriedade, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou catedrático, não tenho diploma de bacharel em teologia, mas eu sou servo do Senhor Altíssimo. Eu sou um boieiro, eu sou um agricultor, mas eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. E eu falava, quem se lembrará das coisas que eu pratiquei, né? Muitas pessoas vão se lembrar dos meus pecados, mas da justiça que eu pratiquei, ninguém. Então Deus está dizendo, se você praticou justiça, mas hoje pratica injustiça, os seus atos de justiça não serão lembrados. Mas se você praticava injustiça e hoje pratica justiça, bondade e misericórdia, se santifica, então sim, os seus atos de injustiças, os seus pecados serão esquecidos, porque eu pratico a justiça. Então todo o meu pecado foi esquecido, porque o que eu pratico hoje é a justiça, é a palavra. Então se hoje eu profetizo, assim como Miqueias profetizou, denunciando o pecado do povo, né? Porque o povo achava que, eu estou pagando o pecado do meu pai. Meu pai pecou no passado e eu estou pagando o pecado do meu pai. Não. Esse ditado, disse Deus, não existirá mais. Então, começando no livro de Oséias, sobre a tristeza de Miqueias, porque o povo de Israel e Jerusalém pecava, né? Então hoje eu vou adentrar um pouco, depois nós vamos discorrer sobre o livro de Miqueias, a profecia de Miqueias, onde ele denuncia 10 espécies de pecado, como avareza, roubo, mentira, injustiça, né? Aquilo que Pedro vai dizer, olha, irmão, basta o tempo que vocês viveram em glutonaria, em bebedeira, em orgia, vivam no Espírito. Vivam no Espírito, satisfaçam o Espírito de Deus. Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto a Deus é um sacrifício, né? Basta o tempo em que vivemos atrás de dinheiro, atrás de riqueza. Claro, sempre temos que trabalhar, temos que buscar o melhor para as nossas vidas, para os nossos filhos, querido. Não vamos deixar de fazer isso, né? Então, eu busco sempre o melhor para a minha esposa, para o meu filho e para o meu conforto, né? Ter dinheiro para cobrir as despesas é ótimo, é sempre bom, né? É Deus quem nos dá. Então Miqueias diz, palavra do Senhor que veio através de Miqueias, o morastita,
nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos vós, povos de Deus, preste atenção, ó terra, em tua plenitude, seja o Senhor Jeová testemunha contra vocês, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Jesus Cristo. Então, Miqueias profetizou que Deus desceria à terra na forma de homem e andaria com os homens e comeria com os homens. Jesus Cristo, ele é Deus homem. Ele é Deus que se fez homem, ele não é homem que se fez Deus. Então nós precisamos nos aprofundar mais nesta verdade. A bondade de Deus, como diz aquela canção, te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até ao meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Querido, não vou prosseguir porque a garganta não está bem, né? Mas devemos buscar, cantar essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Tudo isso por causa da prevaricação do meu povo, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Pergunta o pastor. Ele não é Samaria? E quais os altos de Judá, não é Jerusalém? O que é que o profeta está acusando aqui? Querido, quando Jesus falou àquela mulher samaritana, ela disse, Senhor, nós aprendemos a adorar no monte. Mas os judeus dizem que nós temos que adorar na igreja, tem que ir para a igreja. O pastor Hernando diz lá, o desigrejado, a pessoa de falar desigrejado. Eu não sou desigrejado, querido, eu faço parte da igreja. Eu não frequento a igreja, porque o Senhor me tirou da igreja para me pôr no deserto, na caverna, como fez com Elias. E até aquela mulher lá em Serepta, Elias vai a uma mulher lá em Serepta de Sidom, Tiro, já tinha sido capital da Mesopotâmia, da Babilônia, e Deus disse, eu te envio aquela mulher para que você vá lá, ela vai te sustentar, prega a palavra a ela. E Jesus Cristo no Evangelho de Lucas vai dizer, vocês se lembram disso? Lembram disso? Que Elias saiu da caverna no meio do deserto e foi para Serepta alimentar aquela mulher o alimentou com um pouquinho de farinha, dividiu a farinha com ele, mas ele realizou aquele milagre na vida daquela mulher. Pois é, querido, e Jesus está dizendo, você lembra de Elias? Pois é, naquela época existiam muitas mulheres viúvas precisando de alimento, mas somente aquela mulher em Serepta de Sidom foi que Elias foi enviado. Então, há pessoas que Deus envia somente aquela pessoa, porque Deus conhece o coração. Aprenda com a parábola do semeador, né? A semente é semeada em todo lugar, mas somente na terra fértil ela vai nascer, crescer, florescer e frutificar. Somente no bom coração a palavra de Deus vai permanecer. Porque muitos são aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, né? Com euforia, mas depois abandonam. O mundo, o dinheiro, a riqueza, os eventos sufocam a palavra de Deus. Então muitos que se dizem crentes estão sufocados, né? Com as coisas do mundo, porque o mundo sufocou a palavra de Deus no seu coração. Ele já não vive uma vida santa, a vida dele é uma vida egoísta, é uma vida mesquinha, é uma vida de luxúria, só pensa em dinheiro, em ter dinheiro, acha que bondade e santidade é ter muito dinheiro, ter muitos bens. E Miqueias depois vai condenar este pecado de usura, né? Onde ele diz, por acaso
Deus se alegra com 10 mil bantos de azeite? Deus se alegra com seu dízimo de 5 mil reais? Você acha que Deus se alegra com isso? Deus não precisa do seu dinheiro, meu querido. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua adoração. Que Ele te abençoe. Amém?